Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham mais uma edição do Paddock Sprint, nossa versão pocket semanal do Paddock GP, para trazer para vocês tudo aquilo que há de mais quente no mundo do esporte a motor. Meu nome é João Pedro Nascimento e estou aqui mais uma semana para apresentar mais uma edição do nosso Paddock Sprint para vocês, os nossos sprinters, nosso público fiel de todas as terças-feiras. Lembrando que esse programa, é claro, fica gravado no nosso canal aqui do YouTube do Grande Prêmio para você poder assistir a qualquer horário, em qualquer dia que quiser. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que movimentaram o noticiário nos últimos dias. O primeiro sobre Fórmula 1, com a Mercedes mantendo a carga total por Max Verstappen em cada um dos pronunciamentos públicos de Toto Wolff, o austríaco chefe da equipe alemã. Não esconde de jeito nenhum que o sonho dele é ter Verstappen vestindo prata, como o próprio Toto Wolff disse que ficaria, cairia muito bem no tricampeão mundial, o macacão da Mercedes. Além disso, falando sobre uma outra equipe alemã, a Porsche foi punida lá na Fórmula E com a desclassificação do Antônio Félix da Costa, que perdeu a vitória no EP de Misano, cruzou a linha de chegada em primeiro, depois foi desclassificado por uma irregularidade na mola do amortecedor do acelerador. E a FIA rejeitou o pedido de revisão feito pela Porsche em decisão anunciada oficialmente nessa terça-feira. Mas para a gente começar o sprint de hoje, a gente vai falar primeiro sobre Fórmula 1, vai ser nosso grande foco, porque Max Verstappen segue em pauta no mercado de pilotos, ainda que toda a situação, tanto dentro e fora ali da Red Bull, com a investigação do Christian Horner, a treta com Helmut Marko, a saída do Adrian Newey, as próprias declarações do Verstappen e do Jos Verstappen, né, pai do tricampeão mundial, que, enfim, fizeram o clima na equipe austríaca entrar em ebulição no início de ano. Tudo isso deu uma acalmada nesse momento, agora chegando aqui na metade de 2024. Mas a Mercedes não esconde de maneira nenhuma que Max Verstappen é o grande objetivo da equipe para 2026, quando a Fórmula 1 entra numa nova fase, novo regulamento de motores, chassis também diferentes, né, projetados para receber as novas unidades de potência da Fórmula 1, e a Mercedes quer ter Max Verstappen ali ao lado, seja de George Russell, seja de Andrea Kimi Antonelli. É algo que ainda não está claro nesse momento, acho que tudo depende também da forma que o Antonelli chegar na Fórmula 1. Para comentar sobre esses assuntos junto comigo, hoje a gente tem aqui Pedro Luiz Cuenca, participando mais uma edição do nosso Paddock Sprint. Cuenca, boa tarde, primeiramente. Bom dia, boa noite também, né? Dependendo do momento, o horário vai pelo pessoal que está na audiência. O que dizer de Max Verstappen? Antes de te puxar a palavra, eu vou só deixar aqui para o pessoal o que o Ola Källenius, né, um dos acionistas da Mercedes, presidente do conselho de administração do grupo Mercedes-Benz,
disse, abre aspas, os melhores pilotos querem estar nos melhores carros, e nosso trabalho é desenvolver o melhor pacote possível. Sobre 2026, as cartas serão embaralhadas e Max também ficaria bem vestindo prata. A Mercedes, do grupo de administração ao chefe da equipe, quer Max Verstappen no carro para 2026. O que dizer disso, Cuenca? Boa tarde. Olá, JP, olá a todos que estão nos acompanhando, mais um Paddock Sprint. É uma boa tentativa da Mercedes, eu acho válido a Mercedes tentar. Ela ainda não sabe o que é da vida, então por que não tentar o melhor da atualidade, um dos melhores de todos os tempos, como o Max Verstappen? A gente tem visto recentemente que o Verstappen consegue ganhar as corridas sem ter o melhor carro. Então, para a Mercedes, isso é fantástico, porque ela não tem hoje o melhor carro do grid, é, ainda que tenha feito uma boa corrida em Barcelona. Então, ter o Verstappen ali, ser esse piloto que consegue fazer a diferença, que consegue se sobressair, apesar das dificuldades do carro, é importante para a Mercedes. Hoje, Lewis Hamilton e George Russell, por mais que tentem, se esforcem, não conseguem ser essa coisa além para buscar uma vitória com o carro da Mercedes. E a expectativa deles é de que o Verstappen consiga ser esse piloto capaz de buscar as vitórias mesmo sem o melhor carro. Acho ousado da parte da Mercedes, seria algo grandioso ver o Verstappen saindo da Red Bull para a Mercedes, mas acho que não custa nada. A gente já tinha visto o Toto Wolff ali em investidas no paddock, em conversas com o Jos Verstappen, dando aquelas declarações meio alfinetadas, né, na Red Bull, e agora ver um outro dirigente da Mercedes mencionar esse assunto já começa a deixar a gente meio intrigado de que talvez a Mercedes esteja realmente se esforçando para contratar Max Verstappen. Se vai conseguir ou não, acho que aí são outros 500, mas há de fato o esforço da Mercedes e acho louvável, porque é uma equipe que está perdendo um piloto que a gente não sabe nem calcular o tamanho, que é o Lewis Hamilton. Então vale de tudo mesmo você tentar o melhor agora é muito válido para a Mercedes. Não sei se vai conseguir, como eu já disse, mas para uma equipe que tem um George Russell que ainda hesita, que pode ter um André Kimi Antonelli que a gente sabe que vai chegar cru, tá cru até para a Fórmula 2, já saltou a Fórmula 3, né? Então tá cru na Fórmula 2. Imagina na Fórmula 1. Então acho que ter o Max Verstappen ali pode ser uma boa salvação para a Mercedes nesse futuro próximo. É um fato que, pelo menos na minha opinião, Cueca, não sei se você concorda com isso, acredito que nesse caso sim, mas na minha opinião, acho que o Verstappen tem sido, né, pelo menos nessas últimas corridas, a grande força desequilibrante do campeonato. Já ficou claro que o carro da Red Bull não é mais aquela coisa absurda, né, sobre a concorrência que ele era no ano passado e também nas primeiras corridas desse ano. McLaren se aproximou bastante, a Ferrari se aproximou, ainda que tenha dado uma quedinha nas últimas corridas, e até a Mercedes se aproximou. O Christian Horner também respondeu, né? Ele fez questão de responder o comentário do Kalenius e destacou que o Max está feliz na Red Bull, venceu 70% das corridas disputadas esse ano e é o líder do Mundial de Pilotos. Às vezes as pessoas tentam desestabilizar a nossa equipe com declarações como essa. Christian Horner já partiu para o ataque, Toto Wolff também respondeu, disse que a Mercedes deu uma risadinha, né? Disse vamos ver o que acontece e tal. Deixou claro que o interesse existe. E a minha pergunta agora para você, Cuenca, olhando para essa situação, o Verstappen segue vencendo as corridas em que a Red Bull não demonstra um ritmo dominante, mas está lá, está vencendo. Uma hora ele precisa enfrentar o Norris e ele vence. Uma hora ele precisa enfrentar o Russell e ele vence. Depois precisa enfrentar o Leclerc e vence também. Então, ainda que o ritmo não esteja lá no alto do carro, o piloto continua entregando resultados. Supondo que o Verstappen estivesse na Mercedes nesse momento, será que a situação do campeonato poderia ser diferente? Levando em consideração que a Red Bull não teria um Verstappen, teria, sei lá, Sérgio Pérez e Carlos Sainz e Alexander Albon, quem você quiser colocar ali. Mas supondo que Max Verstappen estivesse na Mercedes nesse momento, o campeonato poderia ter uma cara diferente? Ele poderia levar esse carro da Mercedes a um patamar acima do que ele está no momento? Primeiro que seria um campeonato muito mais interessante, né? A gente teria visto, acho que, provas mais disputadas do que a gente viu nesse começo de campeonato.
A gente olha para o Sérgio Pérez, só completando, a gente olha para o Sérgio Pérez e a gente vê que o carro não tá legal. Então, se tivesse o Pérez mais um hoje, com certeza a Red Bull estaria sofrendo bastante ali, seria segunda para terceira força do grid. Mas acho que o Verstappen hoje não conseguiria fazer a diferença nessa Mercedes. Hoje, nesse momento da temporada 2024. Porque a equipe se encontrou só nas últimas duas corridas, mas eu acho que ele seria mais capaz de brigar pelas vitórias do que Russell e Hamilton foram em Canadá e Barcelona. Acho que ele seria mais um incômodo maior para Lando Norris do que os dois britânicos foram nessas últimas duas etapas de carro decente da Mercedes. E nas outras 8 corridas foi um carro desastroso, uma bela porcaria. Então, acho que isso seria importante para o Verstappen. Mas aí a gente tem que considerar mil fatores, né? Como ele se adaptar ao novo carro, à nova equipe e tudo mais. A gente não sabe muito bem como é o Verstappen fora, né, da bolha Red Bull. Ele estreia na Toro Rosso, depois vai para a Red Bull. A gente nunca viu o Verstappen fora dessa bolha da família Red Bull. Então seria bem interessante também esse detalhe para ver como ele se adaptaria ao carro, como ele conseguiria desenvolver melhor as características dele com outro carro, com outro grupo de engenheiros, com outro grupo de mecânicos. Acho que ele poderia fazer um trabalho muito melhor do que o Russell e Hamilton estão fazendo, mas aí a gente vai trabalhar muito na área da suposição, na área do e se, talvez. Então, eu não sou muito bom em palpite. Se eu fosse bom em palpite, eu estava jogando na Mega Sena e ganhando toda semana. Mas acho que o Verstappen muito melhor que a dupla atual da Mercedes, isso com certeza. E olhando para todo esse cenário de pilotos para 2026, um negócio que a gente já debateu algumas vezes aqui no Sprint, com certeza em outros programas do Grande Prêmio também. Mas olhando para esse cenário de pilotos para 2026, muito se fala sobre o motor da Mercedes, né? O Carlos Sainz está ali a caminho da Williams, né, cada vez mais próximo dessa situação, até porque as portas do grid estão se fechando de uma maneira geral. E tudo isso levanta também uma série de questionamentos sobre por que tomar essa decisão. E muito tem sido falado sobre a questão dos motores. A gente viu também a renovação do Albon com a Williams, falando abertamente que já pensa em 2026. Então, ao mesmo tempo, né, a parceria Red Bull-Ford, ela, pelo que a gente sabe, não tem, né, o mesmo estágio de evolução. A Honda vai estar envolvida em outra situação com a Aston Martin, então a Red Bull passa por um novo período, vai estar ali também participando, fazendo a construção da fábrica, enfim. A construção não, né, uma remodelação, né, uma expansão da fábrica. Então, muito se fala sobre o poderio desses motores da Mercedes de 2026 e como eles poderiam também ser usados para atrair pilotos como o Verstappen, que obviamente vai querer continuar brigando pelo título, vai continuar querendo ser campeão, algo que até o momento ele tem a possibilidade de fazer na Red Bull. Mesmo que não seja um domínio da forma que a gente viu no ano passado, o Verstappen segue ganhando corridas, segue sendo o grande nome da Fórmula 1, tirando tudo que o carro tem a oferecer. Então, é apenas natural que a gente imagine que ele vai querer continuar nessa pegada, afinal de contas, é o que todo piloto procura também para a sequência da carreira. Então, Cuenca, você imagina ver o Verstappen, como disse o Kalenius, você imagina ver o Verstappen vestindo prata em 2026? Eu já tive momentos de imaginar e não imaginar, até por todas essas polêmicas que atingiram a Red Bull recentemente, envolvendo Christian Horner, envolvendo ali dirigentes, que a gente já discutiu aqui no Paddock Sprint, de ter uma Red Bull bem dividida, da saída do Adrian Newey. Eu acho que eu já vi mais o Verstappen vestindo prata no futuro próximo. Hoje eu acredito que talvez fique e que a renovação do Sérgio Pérez, inclusive, indique isso. Acho que o Verstappen deve ficar mais um tempinho ali na Red Bull. Acho que a confiança da equipe taurina é realmente que ele seja esse salvador ali, enquanto o Pérez sofre para conquistar um top 5, mais ou menos. Então, hoje eu acho que é muito difícil a gente sonhar com o Verstappen na Mercedes. A Mercedes não vai desistir, não vai jogar toalha tão cedo. Enquanto for possível, ela vai ficar pentelhando, vai ficar buzinando, vai ficar soltando na imprensa. E faz parte do jogo, faz parte de toda essa questão de especulações
que a gente conhece muito bem no mundo da Fórmula 1. Mas hoje eu vejo muito mais o Verstappen inclinado a seguir na Red Bull, seguir nesse projeto que tem sido vitorioso, apesar de tudo, tem sido vencedor, mesmo com os incômodos, talvez seja mais fácil ele conseguir manter ali na Red Bull o padrão de pilotagem dele do que ter que ir para uma outra equipe e se redescobrir como piloto e como competidor. Então acho que hoje o Verstappen fica mais inclinado para a Red Bull. Ele pode ficar bem de prata, mas eu acho que a gente não vai descobrir tão cedo se isso é verdade ou não. Bom, e Cueca, para a gente fechar nosso quadro Mercedes, né? Enfim, não só falando de Max Verstappen, mas da própria formatação da equipe para o futuro. Queria saber a sua opinião. A Mercedes vai perder o Hamilton no fim do ano, isso já se sabe, mas até agora a gente já chegou em junho, já estamos no final de junho, né? Entrando na segunda metade do ano e a gente não sabe ainda quem vai ser, oficialmente, pelo menos, o companheiro do George Russell a partir do ano que vem. E muito se fala sobre Andrea Kimi Antonelli. Parece que a Mercedes realmente está investida na ideia de dar a vaga ao italiano diretamente na equipe principal. A gente falava muito sobre um estágio, né, entre aspas, ali na Williams, coisa que o George Russell também fez. Mas parece que a Mercedes está inclinada a dar esse espaço ao Antonelli na equipe principal, também com medo de perder o piloto para o futuro. A Mercedes não quer vivenciar de maneira nenhuma um novo caso Oscar Piastri, né, que ficou ali na geladeira da Alpine e aí deu cano na equipe e foi para a McLaren. Então, queria perguntar a sua opinião sobre a investida da Mercedes, sobre o que você acha de ter Andrea Kimi Antonelli na Fórmula 1 a partir do ano que vem, talvez a partir já desse ano, mas aí pegando ali o resquício de Logan Sargent na Williams, a parte final da temporada. Eu não duvido nada que isso aconteça, que ele faça as últimas corridas da temporada pelo Williams e aí assuma pela Mercedes no ano que vem. Mas pensando mesmo em 2025, o que você acha sobre essa investida forte da Mercedes num piloto tão novo e se você optaria por caminhos diferentes, né? Vai que você quer colocar o Valtteri Bottas de volta no carro, enfim, pode dar sua opinião sobre o assunto, por favor. É, Valtteri Bottas me pegou legal. É, o Kimi Antonelli, eu acho uma insanidade o que a Mercedes está fazendo, e agora com a anuência da FIA, que mudou ali, abriu uma exceção, abriu tudo uma, uma permissão especial para o Kimi Antonelli poder correr com menos de 18 anos na Fórmula 1. Acho uma insanidade. A Mercedes já queimou etapas com ele pulando da freca direto para a Fórmula 2, sem a Fórmula 3. Então a gente vê hoje na categoria de acesso ele sofrendo ainda bastante com o carro, com estratégia, com consumo de pneus. A gente vê que ele não tá 100% confortável. E mesmo assim, mesmo sem estar no melhor ritmo numa categoria de acesso, com outros pilotos bem qualificados ali, a gente tem inclusive um piloto que é ex-Mercedes andando muito bem, como o Paul Aron. A Mercedes vai investir todas as cartas numa promoção direta para Fórmula 1, sem estar preparado, sem nada. Sendo que a Mercedes teve bons nomes na mão recentemente. De cabeça eu consigo pensar em Frederic Vest, que para mim sempre foi um grande piloto, sempre andou bem em Fórmula 3, Fórmula 2, e quando teve a chance na Fórmula 1 nunca foi agraciado pela Mercedes, preferiu outros nomes. Então, acho que a Mercedes está muito apressada nisso, pode queimar. Pode ser que de fato o Antonelli tenha todo esse talento aí falado pela Mercedes, mas queimando etapas desse jeito, queimando barreiras desse jeito, com certeza esse talento vai vir muito, entregando muito menos do que a Mercedes espera, do que a gente espera, e acho isso um risco muito grande para a carreira de um piloto que, como vemos, acaba ficando à mercê de uma equipe desesperada para encontrar um novo talento e buscar vitórias. Eu concordo, acho uma bizarrice toda essa situação envolvendo o Antonelli. Acho que pode ser que ele chegue na Fórmula 1 brilhando, a gente sabe que isso pode acontecer. É um piloto que, pelo menos pelo que a gente sabe, tem agradado muito nos testes privados feitos pela equipe, mas é claramente alguém que ainda não está pronto
para esse nível de competição, e a gente vai descobrir. A Mercedes também, acho que meio que se acostumou a esse patamar que ela atingiu nesse novo regulamento técnico, e eu não duvido da Mercedes jogando fora 2025 para pensar exclusivamente em 2026 e usar 2025 para testar o Antonelli na prática na Fórmula 1. Acho que a equipe já não acredita mais realmente em nenhuma disputa por campeonato e vai usar 2025 para se preparar para 2026 com o novo regulamento de motores. Mas a partir de agora a gente passa para o nosso segundo quadro, aqui, nosso último quadro do Paddock Sprint de hoje, que é para falar sobre uma outra equipe alemã. Não, a gente sai da Mercedes e vai ali para a Porsche, que hoje, terça-feira, dia 25 de junho, recebeu, né, a notícia, a decisão final da Corte Internacional de Apelações da FIA, e teve o pedido de apelação sobre a desclassificação de Antônio Félix da Costa no EP de Misano da Fórmula E rejeitada. Então, só para recapitular rapidamente, trazer para vocês, né, tudo o que aconteceu lá em Misano, o Antônio Félix da Costa venceu a corrida 1 do fim de semana, seria a primeira vitória dele na temporada, e horas depois, cerca ali de 5 horas depois, se não me engano, a FIA divulgou um comunicado de que o português estava desclassificado da corrida, ou seja, obviamente perdia a vitória por uma mola irregular no amortecedor do acelerador. Que mola é essa? Essa mola fazia parte da homologação dos carros de segunda geração e ela foi mantida para o primeiro regulamento da terceira geração, coisa que não deveria ter sido feita, mas foi algo como um caso forçado, porque a Spark, a fornecedora de chassis da Fórmula E, não estava conseguindo dar conta do suprimento de peças no primeiro ano do Gen 3, que foi no ano passado. Então essa peça foi mantida no regulamento, mas com a normalização do suprimento por parte da Spark, essa mola foi retirada, assim como outras partes do carro também, do regulamento técnico para 2024. Essa retirada da peça não foi formalmente avisada às equipes. As peças simplesmente foram retiradas do regulamento. Então não teve quem é maluco também costuma ler regulamentos de categorias, regulamentos técnicos, sabe que muitas mudanças de um ano para o outro elas trazem, né, o que foi dito do ano anterior rasurado, né, ou com uma marcação verde ou rosa, enfim, indicando que aquilo não faz mais parte do regulamento. A Fórmula E não fez isso, ela só retirou aquilo ali. A Porsche não sabia, né, pelo menos essa foi a alegação oficial, manteve a mola no carro, o que gerou uma série de outras questões, porque também gerou questionamentos sobre as vitórias de Pascal Wehrlein. Pascal Wehrlein venceu a primeira etapa do calendário, ele estava usando essa mola, então a Porsche foi e apelou junto à FIA sobre a desclassificação, tentando reverter a situação e cobrando também uma possível desproporcionalidade na aplicação da regra. A FIA decidiu que a regra foi proporcionalmente aplicada em relação ao erro cometido pela equipe, manteve a punição ao piloto e o Félix da Costa segue desclassificado do EP de Misano. Cuenca, eu não vou te perguntar especificamente sobre a punição, porque eu acho que a gente vai concordar que para mudar um resultado de pista e mudar uma vitória de uma corrida, você precisa, no mínimo, ter um ganho de performance, alguma coisa que tenha mudado a forma como aquela corrida foi disputada. Só para ficar claro, não teve ganho de performance. A FIA aceitou isso na apelação da Porsche, não houve ganho de performance na situação, é só que a bola não estava no regulamento. O que eu quero te perguntar foi a mesma pergunta que eu fiz ao próprio Antônio Félix da Costa, e ele disse que, enfim, concordava e tal, que a punição fazia muito mais sentido ser em relação à equipe do que ao piloto, que não teve culpa nenhuma e nem ganhou nenhum rendimento na corrida. Então, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Vale a pena você mudar o resultado de uma corrida, de algo que aconteceu na pista, e mais importante, a gente não está falando de um 8º lugar, a gente está falando da vitória da corrida, por causa de uma mola que não estava no regulamento, mas que não foi formalmente avisada às equipes. Enfim, não dava para dar uma reprimenda, mudar as coisas, de punir a equipe, tirar os pontos da equipe no Mundial de Equipes, enfim, tratar o caso de alguma outra forma? Eu acho que a grande bizarrice, na minha opinião, desse caso, é justamente essa. Não tem um ganho de performance do da Costa, não tem ali uma coisa que justifique uma desclassificação. Você poderia tirar ali, acho que punir em tempo, talvez fosse alguma coisa menos
menos complicada para gerir depois. Mas acho que a questão da FIA punir o piloto junto com a equipe, e acho que a justificativa usada pela entidade abre um precedente muito perigoso, porque a justificativa da FIA, até vou aproveitar para ler, é de que o piloto é responsável por todos os atos ou omissões por parte de qualquer pessoa que participe ou forneça um serviço relacionado à competição, ao campeonato ou a si próprio. Sendo que muitas vezes o piloto está ali para ajustar o carro, ele não está ali para conhecer todas as peças certinhas e tudo mais. É um erro da Porsche tá ali. Teoricamente é um erro da Porsche, né, ter usado essa mola. Mas o piloto não vai inspecionar peça a peça do carro. Ele já tem que se preocupar com estratégia, com ajuste do carro, com ritmo, com a própria parte física dele. Então, ele não vai se preocupar com literalmente todas as peças do carro, especialmente uma que, convenhamos, muita gente nem sabia que existia. Então, cara, achei uma forçada de barra da FIA punir o piloto junto, sendo que podia punir a equipe, sendo que desclassificar é muito, muito pior. Podia ter dado uma reprimenda, uma multa, uma punição de tempo, talvez perde ali 5 segundos, 10 segundos, uma coisa assim, perde a vitória, mas ainda garante alguns pontos. Mas acho que uma desclassificação que acaba virando uma mancha no, no currículo do piloto, querendo ou não, você vai olhar ali o currículo do piloto, vai estar lá, vitória, desclassificado. Eu acho muito complicado e acho que a FIA foi muito rigorosa e tanto quanto exagerada nisso aí. É isso, meus amigos. O Paddock Sprint vai ficando por aqui nessa terça-feira. Antes, vou passar para vocês. Esse fim de semana tem Fórmula E. Tem Fórmula E aqui no Grande Prêmio, ao vivo, com imagens no YouTube, no horário tranquilinho para todo mundo. Tudo começa na sexta-feira, treino livre às 8h50. Então, o primeiro treino livre do fim de semana. A primeira corrida é no sábado, a segunda corrida no domingo, as duas corridas às 6 horas da tarde. A transmissão do Grande Prêmio abre às 5h30 da tarde, então, horário que todo mundo vai estar de boa ali para assistir. Vem com a gente aqui no Grande Prêmio, transmissão total da temporada inteira. Lembrando que a Fórmula E esse ano começa aqui no Brasil, é P de São Paulo lá em dezembro, mas a gente ainda está se encaminhando para o final dessa temporada, então é P de Portland, sábado e domingo, duas corridas do fim de semana, 5h30 da tarde, aqui no Grande Prêmio, comigo nos comentários, junto a Pedro Henrique Marum. Vou agradecer ao Cuenca pela participação no programa de hoje, ao Pedro Prado, que ficou aqui na produção com a gente, e a todos vocês, nossos queridos sprinters, que acompanharam mais uma edição do nosso programa. Na terça-feira que vem a gente está de volta.